2 Reis, capítulo 4. Eu decorei o nome do Adriano, eu não sei quem é o Adriano, mas está lá. Olha lá, ele se vira nos 30. Deus te abençoe. 2 Reis, capítulo 4, diz assim, até o versículo 6, nós vamos fazer a leitura. Certa viúva, mulher de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Como é que eu posso te ajudar? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas, e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Só até aí. Feche seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra. Meu Deus, que o que for ministrado nesse altar, nesta manhã, meu Deus, venha de encontro a cada coração. Que o Senhor, meu Deus, use a minha vida como um instrumento em tuas mãos. Que o teu Espírito Santo fale através dos meus lábios, Pai. E que, meu Deus, tudo que for falado aqui, que seja, meu Deus, para o bom proveito, meu Deus, dos teus filhos, da tua igreja. Abençoa, meu Deus, o teu povo que está aqui na tua igreja. Abençoa, meu Deus, aqueles que nos acompanham de casa. Meu Deus, que o Senhor toque de uma maneira especial e poderosa a cada um neste dia, nesta manhã. Eu te peço em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Pode se sentar no seu lugar. Aleluia. Aquela mulher, a viúva, ela procura o profeta Eliseu. E ela fala a Eliseu: Eliseu, eu sou viúva do teu servo, o homem que te servia. E ele deixou muitas dívidas. Morreu, deixou muitas dívidas. E estão vindo os credores. Estão me cobrando. Estão ameaçando levar os meus filhos como pagamento para eles serem escravos. Quem aqui já teve uma conta atrasada na vida? Quem aqui já teve muitas contas atrasadas na vida? Quem aqui já nem sabia como ia pagar as contas na vida? A gente passa por problemas na nossa vida, não é verdade? Sim ou sim? Eu me lembro de alguns anos atrás, quando eu me vi numa situação em que eu achei que não teria saída. Eu fiquei desempregado, eu tinha um bom salário, eu fiquei desempregado. E a minha empresa, eu prestava serviços, e as empresas que me contratavam para prestar o serviço também encerraram os contratos e não renovaram. Então, de um mês eu ganhava muito bem, para no mês seguinte ganhar 0. Quem aqui já passou por uma situação semelhante? A nossa vida, ela é feita de altos e baixos. A nossa vida é feita de altos e baixos. Existem momentos em que nós estamos muito bem. E existem momentos que nós passamos por dificuldades. Mas isso não é uma má profecia contra a vida dos crentes. É parte da nossa vida. É parte da nossa vida. E a gente passa por momentos muito bons e por momentos ruins na nossa vida. Faz parte da vida. Fala para quem está do seu lado, faz parte da vida. E eu me vi naquele momento em que eu estava entrando num buraco e eu não via saída. E foi passando mês, e as dívidas se acumulando.
as cartas chegavam. Eu lembro que num determinado momento eu nem abria mais as cartas de cobrança. Eu já fazia coleção. Aquilo nem doía mais, de tantas cobranças que vinham. Era cheque especial, era cartão de crédito, era conta de água, luz. Era a conta que você imaginar chegava para pagar e não tinha de onde tirar. Cartão de crédito nem se fala. O cheque especial, meu Deus. Eu me lembro que naquela época, a minha mãe, ela é uma mulher que ela sabe muito a respeito de negócios. E ela me ensinou tudo o que eu sei a respeito de negócios, a respeito de relacionamento. E naquela época ela me chamou em casa, eu já tinha a minha família, a minha casa para cuidar. E ela me chamou na casa dela, ela falou: Flávio, como é que estão as coisas? Eu falei: mãe, a gente está levando, né? Estou levando. Ela falou: levando como? Quanto você tem de dívida? E aí naquele dia eu sentei com ela para fazer o levantamento das minhas dívidas. E quando eu vi o montante, ela falou: que mais tem? Não, tem mais coisa. E aí fui levantando e eu não sabia o quanto eu devia. E naquele dia eu percebi que eu devia mais de 100 mil reais. Estava feia a situação. Ganhando, 0. Devendo mais de 100 mil. Ela falou: o que você vai fazer? Eu falei: eu não tenho a mínima ideia. Eu não tenho a mínima ideia. Ela falou, e aí ela me deu uma receita. Faça isso, isso, isso. Vai, negocia. Vai, isso daqui você esquece essa dívida aqui, vai ter uma negociação boa pela frente. Por quê? Ela já tinha experiência. Eu já tinha visto na minha vida minha mãe passar por situações difíceis e ela passou. Fala para quem está do seu lado: as situações difíceis vêm, mas a gente passa. E ela me deu uma receita, o que eu deveria fazer. E eu me lembro que para pagar a última das dívidas, depois de batalhar muito, depois de negociar, de atrasar negociação, de renegociar pela terceira vez, eu me lembro que eu financiei o meu carro, 100%. Refinanciei ele, fui lá e paguei. Mas eu tinha que pagar o carro. E eu financiei meu carro em 4 anos. E eu me lembro que a gente estava indo para Piracicaba, num evento que ia ter em Piracicaba. Estava eu, minha esposa, mais 2 colaboradores nossos do conselho. E no meu celular chegam as notificações do banco, de conta, de depósito, de tudo. Eu deixo sempre ativo isso, eu aprendi. E estava o celular no GPS. E todo mundo sabia da minha situação, porque os meus amigos estavam orando junto. E eu lembro que era novembro de 2019. Novembro de 2019. Chegou uma notificação assim: parcela 48 de 48 foi debitada da sua conta. Parcela 48 de 48 parcelas. A última parcela da minha dívida havia sido paga. E nós choramos naquele carro. Nós louvamos ao Senhor naquele carro, porque é uma dívida que se arrastou por muitos anos. Eu imagino, pelas dores de cabeça que eu tive, pelo sofrimento que eu passei, pelas privações que eu e minha família precisamos passar nesse período, eu sinto um pouquinho dessa dor dessa mulher. Que ela foi desesperada a falar com Eliseu. Falou: profeta, o meu marido morreu e deixou muitas dívidas. E o único jeito de pagar essas dívidas não é negociando, é entregando os meus filhos para eles servirem de escravos. Nós passamos por lutas, mas olha o tamanho da luta dessa mulher. Mas quem era essa mulher? Era serva do Senhor.
Ela fala: o meu marido, o servo teu, aquele que te servia o Senhor junto contigo. Aquele que era servo do Senhor contigo, profeta. E eu me lembro que quando eu entrei nessa situação, eu era crente. Eu era pastor. Eu era dizimista. Eu era ofertante. Eu orava. Eu jejuava. Eu ia na igreja. Eu estava em todos os cultos. E eu falava para Deus: Deus, eu não entendo por que eu estou passando por tudo isso. Mas eu sei que o Senhor está comigo. Houve momentos em que eu parava meu carro em algum lugar e eu chorava que nem criança. Porque eu não via a solução. Mas Deus foi dando a luz. Deus foi dando o escape. E aquela mulher, ela fez o certo. Ela foi procurar o profeta. Há profetas nesse lugar. Há homens e mulheres de Deus nesse lugar. E quando nós estamos em situações difíceis, nós precisamos procurar os homens e mulheres do Senhor. Porque eles vão dar o bom conselho. Eles vão dar a boa orientação. Eles vão instruir que caminho seguir. Fala para quem está do seu lado: procure um homem de Deus. Fala para outra pessoa: procure a mulher de Deus. E o profeta deu uma receita para ela. Ele perguntou para ela: o que você tem em casa? Me ajuda aí, pergunta para quem está do seu lado: o que você tem em casa? Esse copo está aberto aqui, é o que eu vou tomar. Já estava? Então eu espero outro. O que a pessoa falou para você? O que você tem em casa? O que você tem em casa? Muito obrigado, Deus te abençoe. Obrigado. E essa mulher, ela falou: eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite, senão um pouco de azeite. A gente tem azeite em casa? Quem tem azeite em casa? Fácil, né? Vai no mercado, compra. Eu tenho azeite em casa, eu compro de litro, eu gosto de azeite. Hoje é fácil, mas o azeite era muito caro. Mas era apenas o que aquela mulher tinha. Então o profeta, ele profetiza sobre a vida daquela mulher. Ele fala: entra na sua casa, fala para os seus filhos pedirem vasilhas para todos os vizinhos, fecha a porta da tua casa e vai derramando o azeite sobre as vasilhas. Você vai derramando o azeite sobre as vasilhas. E aquela mulher saiu dali. Ela não falou: esse cara é doido, esse cara não sabe do que ele está falando, eu acho que não vai dar certo, eu não sei que doideira é essa. Ela simplesmente fez o que o homem de Deus falou para ela fazer. E ela procurou os vizinhos, e os vizinhos enviaram para ela as vasilhas. Quem aqui tem Tupperware em casa? Quem aqui empresta Tupperware? Ó, tem duas pessoas aí que faz isso. A minha esposa, ela fala assim que ela só empresta o Tupperware para duas pessoas. Para a mãe dela e para a sogra dela. Para minha mãe. Nem para mim. Naquela época, as vasilhas eram o Tupperware da época. Não tinha vasilha ruim. Só tinha vasilha boa. Só tinha coisa de qualidade. Amém? Você está compreendendo que para aquela mulher pedir as vasilhas para os vizinhos, ela precisava ter credibilidade. Credibilidade. Lembre-se, ela era uma mulher que estava devendo muito. Os cobradores batiam a porta dela. Mas ela foi pedir vasilhas para os vizinhos e os vizinhos fizeram o quê? Emprestaram. Porque ela tinha credibilidade. Não importa a situação da nossa vida em que nós passamos, nós precisamos manter a nossa credibilidade. E como fazer isso? Ela se relacionava. Já imaginou se ela fosse uma mulher que ela não se relacionasse? Você já pediu alguma coisa para alguém estranho? Alguém aqui já pediu alguma coisa para alguém estranho? Eu já passei por isso.
de ter que pedir algo para alguém estranho. Alguém estranho não atende. A pessoa ouve você e ela vai embora. Mas quando nós pedimos algo para alguém que nós temos credibilidade, nós somos atendidos, porque há confiança. E a palavra diz que aquela mulher entrou, recolheu as vasilhas, fechou a porta e começou a derramar o azeite. E a palavra diz que vasilha após vasilha ia sendo cheia. E ela falava para o filho recolher e trazer mais uma. Vasilha após vasilha ia sendo cheia. Ela obedeceu o profeta. Mas chegou um momento em que a última vasilha foi completada. E a palavra diz que o azeite parou. Parou. E o que aquela mulher fez? Até ali havia a instrução do profeta. Até ali, o profeta havia falado para ela o que ela deveria fazer. Mas ela não sabia o que ela tinha que fazer a partir dali. Então ela volta, lá no versículo 7. 2 Reis, capítulo 4, versículo 7. Então ela foi e contou ao homem de Deus. E ele disse, agora você vai seguir a segunda etapa do plano. Vá, venda o azeite, pague a sua dívida e você e os seus filhos vivam do que sobrar. A cada passo que ela dava, ela ia perguntar para o profeta, e agora, profeta, o que eu tenho que fazer? E agora, profeta, qual é a instrução que Deus tem para a minha vida? E agora, profeta, qual é a próxima decisão que eu tenho que tomar? Como que você me orienta? A palavra de Deus, ela é muito clara com relação a nós buscarmos os homens e as mulheres de Deus, para que a gente possa ter clareza nas nossas decisões. Em cada decisão que eu vou tomar, eu e minha esposa oramos juntos. Em cada decisão que nós vamos tomar, por inúmeras vezes eu fui ao meu pastor, ao meu superintendente, e perguntei para ele, o que o senhor me orienta? Como que o senhor me orienta? E as orientações do homem de Deus sempre foram boas para mim e para minha família. Deus tem abençoado a mim e a minha casa a partir do momento em que eu tomei a decisão de perguntar para homens de Deus como eu devo agir, o que eu devo fazer, como eu devo me comportar. Você fala, pastor, mas eu vou colocar minha vida na mão de outro, eu não vou ter as minhas responsabilidades? De forma alguma. De forma alguma. Mas quando nós nos submetemos ao pastoreio, quando nós somos ovelhas do Senhor, nós precisamos entender que nós precisamos ser conduzidos, que nós precisamos ser guiados, que nós precisamos ser orientados no caminho, na direção. A gente precisa de orientação. Aquela mulher, ela tomou uma decisão muito sábia. Ela foi falar com o homem de Deus, com a pessoa que poderia instruir ela. E ela fez 3 coisas muito importantes a partir daí. 3 pontos importantes. Ela fez o que precisava ser feito, da maneira como ela havia sido instruída. Fala para quem está do seu lado, nós precisamos fazer o que tem que ser feito. Ela não questionou. O que o homem de Deus falou para ela? Olha, vende, primeiro passo, paga as suas dívidas. Às vezes, quando entra um dinheirinho a mais, o que normalmente nós fazemos? Opa, vamos comer fora. Opa, dá para comer uma pizza, dá para comer no Japa, dá para comprar uma roupa, um sapato novo. Eu ouvi uns glória a Deus sufocados aí. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina, primeira coisa que nós devemos fazer
é pagar as dívidas, colocar a vida em ordem. Sabe por quê? Porque quando nós acertamos a nossa vida, a nossa credibilidade aumenta. Fala para quem está do seu lado, quando nós acertamos a nossa vida, a nossa credibilidade aumenta. E eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu estava construindo a minha primeira casa, eu passei por uma situação de aperto, porque eu tinha que ser ajudante de pedreiro e eu tinha que trabalhar para pagar o pedreiro, para comprar o material. E eu lembro que eu não conseguia pagar o material de construção, mas toda semana eu ia lá no depósito de materiais e falava com o dono do depósito, falava assim, Carlinhos o nome dele. Carlinhos, eu estou sem grana, estou devendo e não tenho como pagar agora. Ele falou, poxa Flávio, você veio aqui fazer o quê? Eu falei, eu vim dar satisfação, que eu não tenho de onde tirar agora. Flávio, ninguém faz isso, vamos parcelar. E eu ia, numa semana eu dava R$100, na outra semana eu dava 120, na outra semana eu dava só satisfação. Mas eu fiz um grande amigo. E ele falava assim, Flávio, pegue o que você precisar, termina a sua casinha, vai acertando. A credibilidade. A palavra de Deus diz que o nosso nome vale algo. A credibilidade é tudo. E aquela mulher, ela aumentou a sua credibilidade. Aquela mulher, ela se tornou uma grande empresária. Nós devemos também, um dos princípios, crescer onde nós estamos. Eu não sei aqui se você é trabalhador, funcionário, empregado, se você é dono de negócio, se você empreende, o que você faz, se você tem o seu negócio próprio. Não importa o que você faça, você precisa crescer onde você está. Você precisa observar o que está ao seu redor e de alguma maneira crescer onde você está. Fazer algo a mais, fazer algo diferente. Fala, Senhor, o que eu posso fazer aqui para me destacar? O que eu posso fazer no meu trabalho para me destacar? O que eu posso fazer no meu negócio para me destacar? Qual pode ser o meu diferencial? E quando eu era criança, a gente passava por um perrengue muito forte. A vida era muito dura, bastante dura. Meu pai e a minha mãe, falidos, igual eu passei um dia na minha vida. E eu lembro que meu pai trabalhava no sítio do meu avô, por comida, por abastecer a casa. E meu pai trazia limão do sítio, limão galego, era o galegão desse tamanho. E um dia eu via que nos bares, meu pai não era convertido, nem a minha família, meu pai ficava no bar e eu via que o cara do bar ele espremia limão o tempo todo. E um dia em casa eu falei para o meu pai, pai, por que eu não posso vender limão no bar, para o cara do bar? Ele falou, pode. E foi ali que eu aprendi o que era uma dúzia. Falei, pai, como é que vende limão? É por cada um? Como é que é? Por peso? Ele falou, não, limão você vende a dúzia. Aí ele me explicou o que era uma dúzia, que eram 12. E eu falei assim, pai, e se eu colocar mais um? Porque todo mundo vende 12, né? E se eu colocar mais um? Ele falou, a sua dúzia vai ser diferentona. Ela vai ter 13. E eu era o menino da dúzia de 13. Eu vendia limão na cidade. Chegava meu avô e meu pai do sítio, eu saía com 6, 8 sacolinhas, passando no boteco, na contabilidade, na casa, entregando o que eu tinha vendido. Porque eu queria ajudar de alguma forma. Eu queria fazer a diferença. E eu era criança. Nós precisamos achar maneiras de fazermos algo diferente. Nós precisamos encontrar maneiras de termos o nosso diferencial. E Deus, Ele vai mostrar para você onde está o seu diferencial. Fala para quem está do seu lado. Deus vai te mostrar onde está o seu diferencial. E nós devemos crescer também onde nós não estamos. Nós precisamos desenvolver novas habilidades.
Todo mundo aqui é capaz de fazer algo novo, a qualquer tempo. Qualquer pessoa é capaz de desenvolver uma nova habilidade. Qualquer pessoa é capaz de fazer algo diferente, algo que nunca fez na vida. Eu tive que me reinventar inúmeras vezes na minha vida. Quem aqui já teve que aprender algo que nunca tinha feito para se virar nos 30? Para pagar uma conta, para sobreviver, para levar o alimento para casa? Todo mundo é capaz de aprender algo novo. Então coloque no seu coração que você precisa aprender algo diferente. Aquela mulher, ela é apresentada como a esposa do servo do profeta, a viúva. A palavra de Deus não fala que ela trabalhava, não fala que ela vendia algo, não fala que ela era empresária, nada disso. Mas ela teve que aprender a fazer. O profeta falou para ela: venda, pague as suas dívidas e viva do resto. Ela teve que aprender economia doméstica. Ela teve que aprender a vender, a oferecer o seu produto. Ela teve que aprender a negociar. Porque a palavra do profeta, ele falou assim: vai, venda o seu produto, pague as suas dívidas e viva do resto. Então ela teve que aprender muita coisa para poder se virar. Então nós precisamos a cada dia, a cada desafio, desenvolver novas habilidades. E nós precisamos ter a consciência que a cada desafio, Deus nos dá a oportunidade de crescermos um pouco mais. Tem um louvor que fala: cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. Às vezes a gente canta e não pensa na essência, mas desafios vêm sobre a nossa vida, que provam a nossa fé, que nos desafiam. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 16:3: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão perfeitos. Dedique ao Senhor tudo aquilo que o Senhor entrega nas suas mãos. Dedique ao Senhor tudo aquilo que o Senhor confia que você vai fazer. E os seus planos serão perfeitos. Tem uma versão que fala que eles serão estabelecidos, eles se cumprirão. E a palavra de Deus diz também que nós devemos mudar o nosso comportamento. A cada momento em que nós queremos ter resultados diferentes, nós precisamos entender que se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, nós colheremos os mesmos resultados. Aquela mulher, ela tomou uma decisão de fazer algo diferente. Algo diferente. E Deus abençoou o caminho dela. Deus abençoou os projetos dela. A palavra diz: determinando tu algum negócio. A partir do momento que você determina, a partir do momento que você cria um projeto, a palavra continua: ser-te-á firme, e a luz brilhará nos seus caminhos. O Senhor vai dar os caminhos que você deve seguir, o Senhor vai orientar as decisões que você deve tomar, o Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai dar o escape. Eu não sei qual é o momento que você está passando, qual é a dificuldade que você está passando, qual é a dificuldade que você está vendo pela frente, qual é o desafio que está enfrentando você hoje. Eu não sei. Eu só sei que todos os dias nós temos desafios na nossa vida. Uns maiores, outros menores. Alguns que muitas vezes vêm para nos derrubar, para nos deixar prostrados. Outros que são corriqueiros. Eu só sei que todos os dias nós temos desafios para enfrentar. Eu não sei qual é o desafio que você está passando. Mas uma coisa eu sei: o Senhor, Ele dá o escape. O Senhor dá a direção. Aos seus filhos, Ele dá a solução. Eu quero orar por você
nessa manhã, eu quero que você fique de pé, por favor. Apresenta ao Senhor nessa hora. Quais são os desafios que você tem pela frente? Quais são os enfrentamentos que têm vindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, no seu trabalho? Mas é você que sabe. É você quem sabe o que está acontecendo. Então, de olhos fechados, abra sua boca e apresente ao Senhor. Abra sua boca e converse com Deus. Fala, Senhor, esse é o problema que eu estou passando. Eu acho que a solução é essa, mas eu não tenho certeza. Então o Senhor pode me orientar, o Senhor pode me dar clareza, o Senhor pode me ajudar. Fale com Deus. É o momento de você falar com Deus. É o momento de você apresentar a Ele, nesta manhã, a sua dificuldade. É o momento de você apresentar a Ele esse desafio. Fale com Ele, eu vou orar por você também. Aleluia. Senhor, eu apresento a tua igreja, Pai. Os teus filhos que estão aqui, os que nos acompanham de casa, Pai. Meu Deus, estão apresentando ao Senhor neste momento em oração. Meu Deus, as dificuldades, os enfrentamentos, os desafios, os projetos, Pai. Meu Deus, eu apresento ao Senhor cada um deles. Os seus filhos, meu Deus, estão abrindo os seus lábios, colocando para fora, desabafando diante do Senhor, ó Pai, aquilo que eles têm enfrentado. E, meu Deus, que seja, meu Deus, recolhido pelos teus anjos, cada uma das orações nesta manhã, Pai. Oh Deus, ouve a oração dos teus filhos, ouve, meu Deus, o clamor do teu povo que te procura nesta manhã, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que cada uma dessas palavras sejam ouvidas pelo Senhor, e, meu Deus, opera, Senhor, o milagre na vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Opera, meu Deus, o milagre diante de cada um daqueles, meu Deus, que estão nos acompanhando, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que haja, meu Deus, clareza sobre o caminho, sobre as decisões que cada um deve seguir, ó Pai. Meu Deus, que haja, Senhor, o sussurro do Teu Espírito Santo no ouvido de cada um, meu Deus, com a Tua orientação, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, conduz a vida do Teu povo conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, ó Pai, porque a Tua vontade, meu Deus, é boa, é perfeita, é agradável para as nossas vidas. Então, meu Deus, traz, meu Deus, a solução ao Teu povo, traz, meu Deus, o escape, traz, meu Deus, o livramento, dá, meu Deus, a Tua sabedoria, para que as decisões sejam tomadas debaixo da orientação do Teu Espírito. Em nome de Jesus, eu apresento, meu Deus, cada um dos Seus filhos nesta manhã, ó Pai, e eu te peço, Senhor, opera grandes coisas na vida, meu Deus, dos Teus filhos, ó Pai, e que, meu Deus, os Seus filhos tenham a coragem, Senhor, de subir no Teu altar e testemunhar a Teu respeito, testemunhar a respeito daquilo que o Senhor, meu Deus, está instruindo, testemunhar, meu Deus, ao respeito das conquistas, das vitórias que obtiveram, meu Deus, a partir de ouvir a Tua voz, ó Pai. Em nome de Jesus, assim, meu Deus, eu abençoo o Teu povo e glorifico o Teu nome. Aleluia! Glória a Deus! A palavra de Deus diz, em 1 Coríntios 2,9, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O Senhor tem grandes coisas para a sua vida. O Senhor tem algo muito maior do que você é capaz de sonhar. O Senhor tem algo muito mais grandioso do que você é capaz de pedir. O Senhor tem algo muito maior, muito mais belo do que você é capaz de sequer imaginar. Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus.